Quando a gente ouve a expressão terra fértil, o que vem à mente? Provavelmente a agricultura, um solo bom, rico, pronto para o plantio, certo? Mas e se esse termo for usado para falar não de um campo, mas do coração de uma pessoa? A fonte que vamos analisar hoje mergulha exatamente nisso. Ela mostra um significado duplo para essa ideia, um lado geográfico e outro, olha, profundamente espiritual. Vamos descobrir juntos a profundidade disso tudo. Então, o material que a gente está usando como base mostra esse conceito de duas formas bem claras. De um lado é uma ideia teológica central que aparece em várias passagens da Bíblia. E do outro é a base para uma prática espiritual muito pessoal, bem intensa. Vamos entender como é que essas duas metadas se encaixam. Para começar, vamos focar em como a Bíblia descreve a terra fértil, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Essa diferença, aliás, é a chave para entender todo o resto. Olha só que interessante essa dualidade. Do lado esquerdo, a gente tem a bênção geográfica, a terra prometida, Canaã, um lugar de verdade, físico, de muita fartura. Já do lado direito, a metáfora espiritual, o coração humano, que assim como um solo, pode estar fértil ou estéril para receber uma mensagem divina. Esse versículo de Jeremias é um exemplo perfeito da terra fértil como um lugar físico, sabe? Foi um presente, uma bênção, que foi entregue, mas que, segundo o texto, acabou sendo contaminada pelas ações das pessoas. Ou seja, a terra em si era boa, mas foi, digamos, profanada. E o curioso é que essa condição da terra não é algo fixo, estático. O Salmo 107, por exemplo, fala desse poder de transformar as paisagens. Uma terra que era fértil pode virar um deserto por causa da impiedade, e um lugar superárido pode florescer como um ato de bênção. Isso mostra como esse conceito é, na verdade, bem dinâmico. Agora a gente chega na metáfora talvez mais famosa de todas, aquela que liga direto a qualidade do solo ao coração, a parábola do semeador. É aqui que o conceito espiritual realmente ganha contornos muito claros. Nessa parábola é o seguinte: a semente é a palavra divina, e o solo é o coração que a recebe. Existem 4 tipos. 3 deles, infelizmente, impedem o crescimento: o caminho, o solo cheio de pedras e o que tem espinhos. Mas o quarto é a terra fértil, o bom solo. É ele que deixa a semente germinar e dar muito fruto. E o resultado disso é impressionante. O versículo de Mateus mostra que um coração que é receptivo, um coração fértil, não só recebe a mensagem, ele a multiplica. A produtividade espiritual é enorme. Então o ponto central é ter um coração que seja essa boa terra. Bom, essa ideia toda leva a gente a uma pergunta bem importante. Se um coração fértil é tão crucial assim, como é que se cultiva essa condição? A resposta para muitas correntes espirituais de hoje passa por uma ação muito deliberada. E é aqui que a nossa análise muda da teoria bíblica para uma aplicação prática, bem contemporânea, que está detalhada na nossa fonte. Agora a gente entra na segunda parte do material, e ela se apresenta como um decreto. Para quem não está familiarizado com esse termo nesse contexto, um decreto é basicamente uma oração declaratória, bem assertiva. Em vez de só pedir, a pessoa proclama uma verdade espiritual. O objetivo, fazer uma limpeza e preparar o coração para se tornar justamente essa terra fértil. Essa oração não é só uma reflexão, não. Ela é apresentada como uma ferramenta de ação. É um exemplo claro de alguém buscando passo a passo arar e limpar o próprio solo espiritual, para que algo totalmente novo possa crescer ali. E esse processo de limpeza começa com algo bem forte, um ato de rompimento, de renúncia a todo tipo de influência e pecados do passado. A oração detalha uma renúncia a pactos com um grupo bem específico de entidades, figuras da mitologia grega como Géia, Urano, Zeus. Só que, dentro dessa visão espiritual, essas figuras não são vistas como simples mitos, sabe? São interpretadas como arquétipos ou até entidades demoníacas, e as influências delas precisam ser cortadas ativamente para purificar a terra pessoal. E essa limpeza vai muito além da mitologia. Ela também inclui a confissão de falhas pessoais e até herdadas, que são vistas como as ervas daninhas espirituais. O texto fala de tudo, desde orgulho e ingratidão até o que chama de pecados geracionais. A ideia é que é preciso arrancar essas raízes para que o solo finalmente fique limpo de verdade. Esse slide aqui resume a essência dessa prática. É uma troca espiritual. O objetivo é remover o que o texto chama de sementes malditas, como os pecados geracionais, o orgulho, a dúvida, para poder abrir espaço para a boa semente, que, segundo a fonte, vem direto do reino de Deus. Essa citação da oração é o ponto alto desse processo de limpeza.
É uma declaração de intenção, um pedido ativo para que o solo interior seja preparado. A linguagem é super direta, poderosa, totalmente focada na ação de limpar e arar a terra. Certo. Depois da limpeza, o que acontece? O objetivo final não é só ter um terreno vazio, claro. É cultivar algo novo e produtivo. É sobre construir um futuro diferente a partir daí. O objetivo final é uma transformação completa, de ponta a ponta. O texto fala em cura do corpo, da genética e da alma, uma purificação pelo sangue do Cordeiro. É um pedido por um recomeço total, um verdadeiro renascimento espiritual que cria uma nova terra interior. E assim, as duas partes da nossa análise se unem. Terra fértil é um conceito bíblico, sim, muito profundo, mas, como a gente viu aqui, também é interpretado como uma jornada pessoal. Não é algo passivo, mas uma condição que se busca ativamente, através de práticas espirituais como essa que foi descrita. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Depois de explorar o que a fonte nos apresentou, tanto na teoria quanto na prática, fica a questão: o que significa para cada pessoa cultivar o próprio solo interior? É uma ideia poderosa para a gente ficar pensando.